a verdade que o Senhor nos trouxe em nome do Pai, em nos ligando de forma sincera e efetiva ao bem que gostaríamos e queremos fazer, no abraço fraterno ao entendimento do próximo e ao amor ao Pai Celestial. Que a luz do momento, trazida pelos bons espíritos, nem tanto pelos nossos merecimentos, penetre os corações nossos, o ambiente do nosso lar, estando nós presentes ou não, assim como o mundo espiritual que habita conosco, os amigos e parentes que nos visitam e que temos contato, a todos aqueles ligados aos nossos pensamentos, deste do outro lado da vida, nós pedimos por proteção. Que essa proteção venha na forma da força para fazermos o bem, pois na tua lei imutável, infelizmente na nossa cegueira hereditária, não entendemos que o universo é pleno amor, justiça e bondade, que não há nada que possamos fazer, mesmo diante de nossa ignorância, para não chegarmos até o Senhor. O tempo que depende de nós, para minimizarmos o tempo, para aproveitarmos as oportunidades, é que te pedimos força e proteção, porque claro está, Senhor, que toda felicidade depende do nosso esforço e sacrifício em favor dos nossos irmãos e da humildade e gratidão perante nosso Cristiano. Ampara-nos o entendimento e guia-nos na vida. Muito obrigado, Senhor. Agora já tirei tudo quanto é vibração e obsessor que eu trouxe no caminho. Eu vim rindo no caminho. Faltou aqui uma pecinha para poder projetar aqui na frente, né? Aí nós fomos lá para casa correndo buscar, né? Eu falei assim, lá vem, né? Isso aqui é a oportunidade que tem, a gente fica brincando, assim que os obsessores falam. Mas é claro que deve ter sido coincidência. Mas teve uma hora que eu fui parar assim, o senhor na minha frente parou para a pessoa passasse assim na faixa de pedestre, entrou um senhor manco, passando devagarinho. Eu olhei para aqui e falei, senhor, me proteja para que a ironia não tome conta do meu ser nesse momento grave. Foi engraçado, eu parei lá e fiquei rindo, fui fazendo oração, e o senhor manquinho passando. Engraçado isso, né? Nesse momento. Claro que não foi isso, foi só uma história engraçada que eu estou falando para vocês aqui. Faltando alguns minutos, eu, na minha falta de memória, esqueci como é que chama isso aqui? Adaptador, para poder jogar aqui. Então, vamos lá. Vocês devem lembrar que Jesus falou de uma forma muito bonita, que ele é o pão da vida, que desceu do céu e nos trouxe os conhecimentos. Hoje à noite, no estudo do Lucas, nós vamos parar para rever aquilo que nós falamos no estudo passado, do domingo à noite, é fazer o estudo um pouco dos enviados de Capela, desse povo que veio até nós de outro planeta, que é nosso planeta irmão ligado a nós, e que eles nos trouxeram muitas vantagens intelectuais e comportamentais, mas no caso deles vieram para poder crescer moralmente, né? Então o Cristo ali avisava claramente que havia chegado o tempo deles, mas o tempo nosso é esse. O tempo correspondente a daqueles espíritos que estavam no planeta do sistema de Capela, de arrependimento e reorganização, aconteceu quando eles começaram a vir para a Terra. Depois, a segunda chance deles, no geral, na maioria, né, porque cada caso é um caso, foi na vinda do Cristo. E a nossa primeira chance de nos manter no planeta ligado ao nosso momento que a gente precisa ter mais consciência e entender o sacrifício
Porque o mundo, em termos de comportamento moral, ele está numa encruzilhada complexa, semelhante àquela contada no paraíso, que representa o símbolo da vinda desses espíritos capelinos para cá, que é quando o homem come o fruto do conhecimento da árvore da sabedoria nessa terra que é paraíso. Pensando bem, acho que eles exageraram, chamando de paraíso lá, mas tudo bem. Aí o que acontece? Quando você tem o conhecimento, a responsabilidade aumenta. E aí tem uma parte lá da Gênesis que é interessante, que fala assim, quando eles comeram do fruto, eles perceberam que estavam nu e sentiram vergonha. Aí você vê que vem aquela questão do seguinte, quando você começa a perceber o erro e começa a ter vergonha do erro, você precisa se melhorar. A gente precisa se melhorar. Isso é muito importante. Por quê? Porque dessa forma, a gente não vai errar com consciência. A gente vai errar, sem dúvida, porque a gente não é perfeito. Mas sabendo que está errado e continuar fazendo, é que é o grande problema que trouxe aqueles espíritos para a Terra. Vendo que estavam no erro, permaneceram no erro por causa do próprio egoísmo. E é isso que fez com que eles não ficassem lá. Segundo as informações de um espírito no livro Céu e Inferno, se eu não me engano, não ficarão na terra aqueles maus porque têm prazer de ser maus e que não conseguem entender a vida senão pela violência, pelo egoísmo, pelo orgulho, e aqueles egoístas cujo egoísmo desfavorece as outras pessoas que estão à volta dele. Em que o egoísmo faz com que, por exemplo, os empregados, só um exemplo, tá? Os empregados tenham necessidades enquanto ele vive bem, no egoísmo em que tira as pessoas do caminho do bem, nós temos muito caso assim, a coisa é tão grave na nossa interpretação, e se tiver, por exemplo, um indivíduo que é chefe de uma igreja e o interesse dele é apenas financeiro, monetário, ele está desviando uma quantidade imensa de pessoas do bem pelo seu próprio interesse, isso é um egoísmo que desvia as pessoas do bem, compreende? Claro que isso pode acontecer em menor número e maior número, né? Continuando, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Aqui fica bem claro, nesse momento, em mais de um momento, que o Cristo sabia o que estava na cabeça dos outros, no pensamento dos outros. Ele entendia tudo isso. Aí depois que ele disse: Eu sou o pão da vida que desceu do céu, tem que comer minha carne, beber do meu sangue. Ele mesmo falou assim, imagina como é que estava a situação, os discípulos estavam murmurando, vamos separar, 12 apóstolos, mais de 500 discípulos. Pelas contagens que a gente fez ao longo das leituras e nos Atos dos Apóstolos, tá? Seguidores, na divisão do pão, eram mais de 5.000, lembra? É diferente, tá? Tem seguidores, são muitos, discípulos, menos, apóstolos, aqueles que tinham responsabilidades específicas. Pode perguntar, mas então tinha algum discípulo que provavelmente tinha uma evolução moral maior que a dos apóstolos? Sim, nós temos o caso de Estevão, que no livro Paulo e Estevão, que tem meio capítulo, acho que é o capítulo 13, não, capítulo 4, metade desse capítulo, em Atos dos Apóstolos, fala sobre Estevão que falava com o Espírito Santo. Aí Emmanuel conta a história do Estevão, foi morto a mando de Paulo de Tarso. E ele falava com o Espírito Santo que quando ele abria a boca, o local onde ele ensinava se enchia do Espírito Santo. E aí, vendo a história dele, nós vamos ver que ele desencarna, é morto por Paulo, e ele se torna o mentor de Paulo. Veja o significado do amor no entendimento divino. Mesmo ele sendo morto, o perdão para ele era natural, ele entendia que Paulo estava sob ignorância, né? Paulo, para vocês terem ideia, ele se converteu, de acordo com os dados bíblicos,
de historiadores, perto do ano 60 depois de Cristo, cerca de 30 anos depois que o Cristo morreu. Ele estava perseguindo os apóstolos e os discípulos, né? Os que tinham. E Paulo, quando é convertido, é necessário que o próprio Cristo venha chamar-lhe a atenção. E depois, o próprio Ananias, que ele perseguia, o Cristo chega para Ananias e fala: preciso que você cumpra uma tarefa. Olha só que interessante. Olha o significado do amor divino. De acordo com o livro do Emmanuel, Paulo e Estevão, Estevão, morto por Paulo, se torna o mentor de Paulo. Logo, ele era superior a Paulo. Paulo era apóstolo e ele era discípulo, sem ter conhecido Cristo. 2. O Ananias, que estava sendo perseguido, que Paulo estava indo com 2 soldados para Damasco, para poder prender Ananias, Jesus fala para Ananias que precisa que ele cuide de Paulo. Imagina Ananias lá: Senhor, é aquele mesmo que persegue a gente? Senhor, é aquele Paulo, aquele doutor da lei que mandou para ele. E, senhor, imagina o coração dele, por mais evoluído que ele fosse. Aquele Paulo lá que mandou matar Estevão, que manda bater na gente, você quer que eu cuido dele? Agora, imagina esse negócio no nosso dia a dia. Sabe o que acontece? Acontece. Quantas vezes os parentes difíceis é necessário que cuidemos deles? Não é mesmo? Teve um aqui tão enfático que eu não vou nem repetir. Então, olha só que coisa interessante. E acontece com todos nós. E nós somos chamados a fazer isso. E cada caso é um caso que cabe a nós, dentro do nosso íntimo, verificar como que é esse chamamento, como que é a nossa resposta. Então, Ananias recebe Paulo, Paulo chega cego. Quando ele viu Cristo, ele cegou. Ananias limpa o olho de Paulo, estava com uma crosta, parecendo escama, e Paulo começa a ver, inicialmente. Aí, Paulo, já arrependido, porque assim que ele vê o Senhor, assim que ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome Paulo veio depois do batismo. Ele cai de joelhos, imediatamente ele entende todo o erro que ele fez. Ele fala: Senhor, que queres que eu faça? E começa a pensar nos seus erros. E lá na narração, Cristo fala para ele: não recalcitres contra os aguilhões. Deixa o passado para trás, você vai recomeçar. Entende? Aí ele já se transformou. Paulo já se transformou. Aí Paulo chega lá, cego. Ananias vai até ele. A cidade não devia ser tão pequena para onde eles se encontrarem assim. Né? Paulo entra como indigente, ninguém reconhece o Paulo. Naquela época não tinha foto na internet, cara crachá, tinha nada. Né? Paulo entra como indigente, é curado por Ananias. E Paulo fala assim: me ensina sobre o Cristo. E Ananias fica amigo de Paulo. Olha que interessante. E leva Paulo para conhecer Pedro e os apóstolos, perto de Jerusalém, na igreja de Jerusalém. E eles falam entre eles: esse é aquele Paulo? E Pedro entra em oração: mas, Senhor, esse? A gente vai aceitar aqui. O amor e o perdão, então, recebe aquele que era o chefe dos perseguidores. Veja bem, essa é interessante. Quando Paulo vai falar, porque Paulo era conhecido por uma oratória clássica, ele estudou em Roma, ele estudou na Grécia, ele estudou no Egito, ele recebeu a melhor formação para um doutor da lei. Ele foi criado para ser o sumo sacerdote. E ele era doutor da lei. Paulo era um doutor da lei. Ele falava com ênfase, ele defendia as escrituras com um vigor imenso, e ele era conhecido por isso. Aí, quando ele vai falar do arrependimento dele, ele começa a gaguejar e a voz não sai. Ele não consegue falar. A culpa vem de tal forma para ele que ele não consegue falar, e as pessoas olham assim, os que estavam em volta: esse é aquele doutor da lei? Ele está muito mudado. Ele não consegue nem falar. Aí Paulo percebe que, não obstante ser importante não trazer o passado, é importante se reorganizar para o futuro. Então Paulo larga tudo
riqueza, vaidade, e vai se tornar um costureiro nas estradas entre as cidades do deserto. E lá ele costurava os arreios dos camelos, dos cavalos, as botas. O pessoal parava, deixava o que estava estragado, ia para outra cidade, voltava e pegava. Nisso, ele adquiriu todos os pergaminhos e os escritos referentes ao Cristo. Em 7 anos, o jovem Paulo ficou costurando humildemente, calejando as mãos, estudando Cristo, para depois aparece para ele o Espírito, que nesse caso é o Estevão, e fala: é preciso que você vá trabalhar. E ele se torna um apóstolo dos gentios. Não obstante esquecer o passado, não recalcitre contra os aguilhões, o passado está presente no nosso eu. Ele está no nosso eu. A questão é o trabalho para deixar o passado íntimo é muito forte. E depois que ele deixou o passado e entendeu, ele saiu apanhando para todo lado. Quem já leu Atos dos Apóstolos, né? Ele sai apanhando para todo lado. Nunca vi alguém apanhar tanto igual Paulo. Dos apóstolos, ele deve ter sido campeão. Assim, quem levou mais surra, mais chibatada? Entrava nas cidades e apanhava. Teve cidade que ele teve que sair escondido. Desceram por um barril para que ele pudesse ir embora à noite das muralhas da cidade, porque procuravam bater nele. Então ele começou a pagar o passado. Naquela mesma encarnação. Falou: nossa, é uma bênção você poder pagar aqui o que você fez aqui, porque a gente paga aqui, mas numa mesma encarnação é só para quem o arrependimento é muito profundo. Aí a pessoa se arrepende, se liga a Deus, e muitos falam: meu Deus, mas eu liguei ao Senhor, o Senhor não está me tratando bem, tem um passado, e não vai ser esquecido, porque senão você não fica bem consigo mesmo. Esse passado precisa ser redimido, por isso que a gente reencarna várias vezes. E nós, graças a Deus, não sabemos do passado. Mas Paulo, por outro lado, teve a bênção de saber por que ele estava apanhando. Pelo menos aquela vida. Foi: mandei bater, mandei apedrejar. Paulo foi apedrejado. E a morte dele, ele foi amarrado numa biga romana e foi carregado até morrer, batendo a cabeça, sendo arrastado, com o corpo sendo... imagina, né? Dá uma ralada no joelho, já a coisa já dói. Você imagina, passa batendo a cabeça tudo. Foi assim que Paulo morreu. Ele falou: meu Deus, não precisa disso tudo para poder seguir o Cristo? Não. O Paulo era um desses espíritos capelinos, que mesmo vindo para a Terra e sofrendo, ainda continuou com alta vaidade ainda durante uma parte da vida que ele reencarnou para ser apóstolo dos gentios. Quando vem o arrependimento para ele, as dores e as tristezas do passado precisavam ser pagas. Ele teve condição de fazer isso e pagou. Judas suicidou. O pagamento de Judas veio quando ele reencarnou como Joana d'Arc, muitas centenas de anos depois. Ele não teve condição de pagar, ele suicidou. Mas aí nós temos Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, Tiago sendo atravessado por uma espada, Tadeu e Filipe também crucificados. Só o único apóstolo que morreu de morte natural no ano 101, na ilha de Patmos, João Evangelista. O resto tudo passou por situações muito difíceis. E João era chamado discípulo bem-amado, porque ele se ligava a Jesus com todas as forças do seu coração. E lá na narração do próprio João, ele fala que ele estava deitado no colo de Jesus durante a Santa Ceia. Aí nós vemos essas diferenças em relação ao resgate. Agora, hoje em dia, não precisa ser arrastado assim, não. Não precisa ficar apanhando. A coisa é moral. São os maus tratos, as faltas de educação, os caminhos fechados, as dificuldades que se enfrenta para trazer a verdade. Não teve nenhum discípulo do Cristo, eu falo discípulo, que a gente conhece ou não conhece, que não tenha passado pelo processo de sofrimento para trazer a verdade. Ora, o que é a verdade? A verdade é a luta contra os preconceitos que a sociedade impõe, que a gente vive e que estão baseados no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Que é a sobrevivência, o pensamento em si mesmo, enquanto tem um irmão passando fome. Numa família verdadeira, que se ama verdadeiramente, você tende a ajudar o seu irmão.
Se nós nos acreditamos filhos de Deus, todos somos irmãos, temos que fazer o necessário. A nossa situação é tão grave e tão complexa na Terra que nós não conseguimos nem ajudar corretamente os nossos irmãos. Ontem aconteceu uma coisa que eu não chamo de caridade, não, só para exemplificar. Passou um senhor lá em casa, um jovem, pedindo resto de ferro, essas coisas, para poder vender. Eu não tenho, não, mas tem um chuveiro aqui que está sobrando. Um chuveiro até bom, grandão, aquele chuveirão assim, chique até, mas não serve para nada. Estava lá, já tinha uns 3, 4 meses sem usar. Eu vou dar esse chuveiro para ele, né? Que ele faz um dinheirinho. Deu o chuveiro para ele. Ok, normal. Não foi caridade. Por quê? Porque nós não precisamos do chuveiro. Não estava para nada. Nada. Achamos que ia servir para uma coisa, não serviu. O chuveiro virou lixo. Então, você dá lixo na caridade. Deixar isso bem claro. Simplesmente ele pediu. Um jovem simpático, trabalhador. Ele ficou feliz demais com aquilo. Levou o chuveiro. Quando veio, ele bate lá em casa. O Manuel falou: você deu o chuveiro para alguém aí. Ele quer falar lá. Eu falei: gente, o que aconteceu? Eu cheguei lá, ele falou assim: você pode falar para o moço ali da frente que o senhor deu o chuveiro para mim? Eu falei: posso, mas o que houve? Ele falou: não, é porque ele achou que eu tinha roubado e me bateu. Eu falei: não, pode falar para ele vir aqui que eu falo que fui eu que dei o chuveiro. E a senhora com ele, acho que era a mãe dele, falou assim: você deu o chuveiro para o menino, o homem achou que ele tinha roubado e bateu nele, repetiu a história. Eu falei: não, pode ficar tranquilo. Ele tomou o chuveiro do senhor? Seu? Não. Não pode ir, qualquer coisa, fala para me procurar. Aí o que aconteceu? Mesmo que ele tenha roubado, justifica bater no menino? Olha que coisa interessante. O menino está cheio de tralha, carregando. Justifica bater num menino, tinha uns 16, 17 anos. Justifica bater numa pessoa? Você não é melhor, sei lá, perguntar? Ó, foi ali. Era menos de um quarteirão onde a pessoa morava, pelo que ele falou. É só chegar lá e falar: você deu o chuveiro dela, então tá bom, tá ótimo. A pessoa queria fazer justiça ou queria expor a violência dela? Nem sei quem é, mas o que você acha disso? Entendeu agora quando eu falo que aqui na Terra a situação que nos envolve dificulta o trabalho do bem? Então, para trabalhar no bem, você tem que tirar uma névoa, você tem que tirar costumes bárbaros, costumes que hoje a legislação não deixa, mas imagina esse homem se a legislação não prendesse, não mandasse prender, o que ele ia fazer com as pessoas necessitadas? Compreende a gravidade do negócio? Fazer o bem hoje está difícil. Agora imagina naquela época. O que aconteceu com os santos? O que aconteceu com Gandhi? Vocês entendem a questão? Mas o Gandhi foi perseguido. Olha o que ele queria: a independência do país dele sem violência. Se a Inglaterra fosse feita de homens bons no governo, ia falar: olha que coisa bonita, independência faz sentido, nós estamos ali escravizando esse país. E o indivíduo quer liberdade sem guerra. Olha que coisa boa. Não, vamos guerrear. Vamos matar uns lá. E ela Gandhi com o pessoal, e o pessoal lá prontinho para morrer. Também deve ser o mesmo caso de Ananias. A gente está indo, Gandhi, para levar os tiros, estão armados. Então. Vai lá, branquinho parado na frente do soldado. E alguns levavam tiro. Ele então foi morto, um fanático. Mas olha que interessante, a gente precisa pensar. O que Gandhi queria de mal? Nada. O que ele enfrentou? A maldade humana. Compreende? Quem que você acha que teve mais seguidores, Gandhi ou Hitler? Aí vem uma questão muito importante que está no livro Fonte Viva, né? Maravilhoso. Lição número 20, chamado Diferença. E Tiago escreve assim: crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vou ler de novo. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, o apóstolo adverte e chama a atenção para uma coisa muito interessante aqui. Para colocar aqui, né? Boa ideia. Ele, só resumindo aqui, está na lição 20 do livro Fonte Viva. Os justos e os injustos acreditam em Deus? Os bons e maus acreditam em Deus? Emmanuel chega a falar que o próprio demônio acredita no poder de Deus. Então, qual que é a diferença do verdadeiro cristão para os outros? A ação. Você crê em Deus, então faz o bem.
Você crê em Deus? Faz o bem. A diferença é essa. Porque falar não vai adiantar muito. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem desde quando era novo em relação a isso. A gente reencarnou com uma alta capacidade de falar. Descobri sem querer, através da mediunidade. Tinha 11 anos de idade, chamaram a gente para fazer parte de um grupo de... É aquele negócio lá de representantes de estudantes. Aí precisava de gente, porque não tinha gente, montaram lá 3 chapas. Foi catando as pessoas, você. Eu, mas a gente não quer participar, não tem problema não. Vocês perdem, mas nós precisamos de gente. Tá lá no grupo, foi assim que a coisa funciona. Quem já estudou escola estadual sabe disso, né? Aí fomos lá, foi aqui em Aguaí. Aguaí. 1982, ó. 1982, isso mesmo. Aí a gente entrou lá, tinha 5 pessoas assim do lado, essa é a chapa que vai representar você, ninguém sabia de nada. Aí ninguém falou nada, eu dei um passo para frente, meu Deus do céu. De onde saiu aquilo tudo, eu não tinha ideia. Como é que eu falava daquele... Nunca tinha acontecido na minha vida. Eu fui para frente, falei assim, o povo aplaudiu, a mulher saiu de lá e falou, que é isso? Não sabia que você tinha essa capacidade. Eu falei, nem eu sabia. Mediunidade, psicofonia. Foi boa não, tá? Foi boa não. Psicofonia. E complicado. Graças a Deus já era espírito, que me preocupou. E dali me chamou a atenção. Não posso falar qualquer coisa. E só vale a pena falar se lá dentro do coração o esforço para ser melhor estiver acontecendo. O esforço. Bom a gente não é. Então é todo dia estar lá lutando para ser menos egoísta, menos vaidoso, menos orgulhoso, menos maldoso, menos violento, menos mentiroso. É a luta de todo dia. Porque aquele que sabe falar, mas não coloca nas ações o que fala, ele é o verdadeiro hipócrita dito por Cristo. Então, olha que interessante essa lição e a lição do versículo do apóstolo Tiago. Bons e maus, justos e injustos, acreditam, temem e aceitam Deus. Qual que é a diferença? Fazer. É o verdadeiro cristão age, ele começa a agir, ele se disciplina para poder fazer as coisas. Eu já percebi isso. Quando eu acordo de manhã e não faço as minhas leituras, o dia fica mais difícil. Então eu já falo assim, quando estamos nós 3, né? Gente, vamos parar aqui, vamos fazer o nosso evangelho. Tá ficando difícil. Porque se fosse fácil, seria assim, amanhã eu sou anjo, resolvido. Agora, se o indivíduo amanhã acreditar que é anjo, hospício. A questão é simples. Né? Ele está bem iludido, não é assim? Então, a questão é o trabalho. Não ache que as pessoas vão te aplaudir por fazer isso, não. Oh, hoje eu acredito em Deus, hoje eu sou bom. Não, mesmo que você esteja lutando todo dia devagarinho, não aplaude. Pelo contrário, os obsessores usam quem está do seu lado para poder ser irônico e tirar você da concentração. Então, é todo dia trabalho, todo dia. Leitura, todo dia. Reorganização de milênios de ações equivocadas para ser transformadas em ações do bem. Pensamento, pensar assim, o que eu vou fazer? A minha ação ela é egoísta ou ela é solidária? Essa atitude que eu estou tomando vai beneficiar só a mim ou vai beneficiar os outros? E aí tem que saber pensar. Se eu quero passar um tempo orando e estudando, vai beneficiar só você? Não, vai beneficiar quem te ouve. Olha a beleza da doutrina espírita. Te dá a noção clara de que você vai beneficiar o ambiente da casa e vai trazer os bons espíritos para perto. Mas lá no nosso evangelho fala, existe a ação e o simulacro da ação. Você pode fazer isso, as pessoas não vão saber se está estudando. Aí vai para a minha experiência de professor, quando eu dava aula na escola particular, em cursinho, uma mãe chegou para mim e falou assim, nossa, minha filha estuda o dia inteiro, ela não passa. Eu falei assim, não, como é que você sabe que ela estuda? Não, ela fica o tempo todo no quarto dela. Eu falei, aham. Só ela sabe se ela estuda. Talvez ela não esteja se concentrando. Isso é claro. Quando eu comecei a estudar foi assim, eu me lembro. Quando eu fui ler a primeira parte do livro do Gray de Anatomia, Gray com A, tá? Não é aquele lá da série. Eles mudaram o nome para não ter que pagar. Foi, sei lá o quê. Aquilo.
Eu demorei 1h30 para passar da primeira página, porque eu tinha uma coisa comigo. Enquanto eu não entendesse, eu não passava. Aí começou uma sinceridade comigo mesmo. Aí eu percebi que boa parte dos colegas liam e falavam assim, nossa, li 30 páginas ontem. Aí eu fiquei pensando. Mas fui mal na prova, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou a pessoa, desculpa a sinceridade, ou a pessoa é burra ou ela não prestou atenção. A questão é que aí eu aprendi que para ter foco, gasta uma energia que ela vem do mundo do multiverso quântico, que eu não tenho condição aqui. E começa a ler, começa a prestar atenção, quando vê, some com o pensamento. Mas é uma defesa do cérebro. Já passou um limite em que aqueles neurônios estão trabalhando muito, eles fatigaram, você vai busca outra coisa que te traz prazer. Tem que retomar. Concentra, respira. Vou começar de novo. Vamos ler, vamos aprender. Isso gerou uma alta capacidade de memória, de atenção, de foco. Anos e anos treinando. Aí eu fui percebendo que muitos deixaram pelo caminho. Preferiram formar só lendo, rolando, fazendo outras coisas. A questão é da decisão. Quem fez isso por mim? A doutrina espírita. Porque desde quando eu me tornei espírita, o direcionamento do Kardec me colocou num caminho de analisar as coisas, fazer com atenção e não sair falando sem conhecimento de causa. Isso é importante. A não ser as piadinhas sem graça, que aí sim é outra história. Mas depois a gente conversa sobre isso. Tudo isso é introdução para isso aqui. Ó. Aí eu vou falar junto com Cristo, em nome dos bons espíritos. Isso escandaliza a gente? O Cristo ser o pão da vida, é necessário comer sua carne, beber seu sangue. Ele é o pão que caiu do céu e que dá alimento eterno para as almas. Isso escandaliza, né? Se escandaliza, bom. Porque eu tenho que tomar atitude. Conta pra gente, você começou a ler os livros espíritas, né? Tem um tempo. É fácil manter a concentração? Porque ainda quando você vai ler Bíblia e livro espírita, meu amigo, aí que vem o obsessor, fala assim, tira a atenção dele, tira a atenção dele. A coisa complica. Eles não querem. Depois de muitos anos de estudo, muitos anos, eu estava lendo uma página importante de um dos livros do André Luiz, aquela página sumiu. Quando eu cheguei no final, eu falei, mas eu não vi nada, eu não sou assim, o que houve? Quando eu li a página com calma, eu percebi. Era um puxão de orelha do mundo espiritual. Mas o obsessor não queria que eu visse, porque eu não ia entender que aquilo estava em mim. O maior problema, a maior briga do processo obsessivo é o obsessor, que representa hoje, na doutrina espírita, os demônios chamados no passado por outras religiões, eles realmente não querem que a gente melhore, porque eles dependem da energia que a gente dá a eles. Que energia que é? Pensamentos similares, vibrações similares, isso os alimenta. Assim como o bom se alimenta do amor. Compreende? Só que o amor para a gente é uma sopinha rala, de sabor maravilhoso, difícil de sustentar. E a vingança, o ódio, a ironia, a mentira, a falsidade, um prato cheio, suculento, e pouco já sustenta, não só a gente, mas também os outros que estão à nossa volta. E aí a gente passa a ser um sustentáculo de vários obsessores, quando a gente está desligado do bem. Esses obsessores habitam conosco, vivem conosco, e nós os alimentamos. Não sou eu que estou dizendo. Pedro falou, estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. Só que entre eles tem os bons. E Deus permite. Você quer se ligar ao bem? Vai ter ajuda. Mas se você não quiser, basta você não se esforçar. Então vamos pegar o Cristo. Não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou a Mamon. Porque se você amar um, você vai odiar o outro. Isso foi bem claro. Ele foi bem binário. Aí no momento que eu opto por Deus, eu não vou errar? Ainda muito. Porque eu tenho todo um passado para resgatar. Agora, se eu pegar o passado, trazê-lo para mim, dessa ou de outra vida, ou seja, consciente ou inconscientemente, eu vou recalcitrar contra os aguilhões. E aí eu não ando e entro em depressão. Essa é a questão. A depressão é a nossa associação com o passado, com as tristezas do passado. A gente não consegue ver alegria no presente e nem no futuro. O indivíduo perde a perspectiva do futuro. Por outro lado, o ansioso, que também chama muito a obsessão, é aquele que, não querendo se situar na realidade do hoje,
e desconsiderando as experiências do passado, prevê através de ilusão que ele gostaria que fosse no futuro, e o futuro que ele está prevendo não chega como ele quer. E aí é interessante que foram descobertas que fazem uns 20, 30 anos, antes eles não associavam isso, o indivíduo ansioso que busca muito o futuro sem se ligar ao presente, ele entra em depressão. E aí nasceu há pouco tempo, né, não é tão velho assim, a TAB, transtorno afetivo bipolar. O indivíduo é ansioso, busca, aquilo não se realiza, as coisas não acontecem, então ele cai em depressão, gerando esse processo mental, que é uma doença mental, né, não necessariamente física, deixar isso bem claro. Então, você não encontra no indivíduo que tem TAB lesões cerebrais específicas. Você encontra, enquanto a gente não vê, deve ter alterações bioquímicas, mas você não encontra pontos específicos. Como, por exemplo, o autista e o ansioso. O autista tem lesões cerebrais específicas em determinadas áreas, principalmente a pré-frontal, a frontal. O indivíduo que tem ansiedade generalizada, não. Você não encontra lesão. Então, é comportamental, é uma questão de foro íntimo, mas não deixa de ser uma doença mental. São coisas diferentes. Mas, olha só, eu ser o enviado de Deus escandaliza vocês? Que seria, pois, se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Ou seja, se eu voltar. Gente, isso aqui é muito profundo, porque ele volta. Lembra o que é quaresma? São os 40 dias que o Cristo ficou na Terra. O que aconteceu no último dia? Ele subiu aos céus sob a visão de todos. Então, para vocês, vão ver isso. Então, vocês estão se escandalizando? E se eu subir para o céu? E aí? Aí, não sei se vocês lembram, quando Cristo volta e sobe, muitos dos que estavam atormentados, escandalizados, se apaziguaram e começaram a trabalhar pelo Cristo. O que eles ganharam quando começaram a trabalhar por Cristo? Uma biga nova, um cavalo novo, uma casa nova, um BNH, lembra do BNH? Você fica endividado pelo resto da vida e mais 5 anos. Já viu isso? Leva para o caixão. Aí, o que acontece nisso? Ganhou isso? O que eles ganharam lá no Atos dos Apóstolos? Pancada. Mas por que isso? Para representar Deus tem que apanhar? Não, gente. João apanhou pouco, não aprontou tanto. Paulo apanhou muito. A própria vida dele, na própria história da encarnação, mostra que, não, você mandou bater, apanha. Lembra quando Pedro cortou a orelha do sumo sacerdote? Do sumo sacerdote? Cristo faz o milagre, bota a orelha de volta, cicatriza. Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, por que nasce pessoas sem mão, sem antebraço, ou manco, sem perna? Porque feriu na mesma situação. Só que Deus é muito bondoso. Eu vou voltar a contar aquela história, porque eu brinco com os médicos. O indivíduo que pegou o cavalo e saiu passando, machucando todo mundo. Umas 200 pessoas. Reencarna para ser ortopedista, para consertar os outros. E ali, o trabalho dele de consertar, de fazer com amor, de fazer uma cirurgia de graça, de atender alguns de graça, aí ele vai crescendo para numa outra vida, talvez ele vire paraplégico ou tetraplégico. Gente, mas é muito sofrimento. Mas a gente aprontou. Só que aquele que está pagando é feliz. É igual você pagar uma conta, está pagando a conta. Tem gente que fala assim, nossa, estou muito feliz conseguindo pagar as contas. Tem gente que fala assim, nossa, consegui um bom dinheiro, vai pagar as contas? Não, vamos divertir, deixa as contas lá. A questão é de foro íntimo. É foro íntimo. Escolha. Então, aí eles escolheram. Aí ele fala, o espírito é o que vivifica. Olha só. Quando ele fala isso, ele está falando o quê? Não é a carne. A carne para nada aproveita. Ele fala assim, a vida espiritual é essência. A vida material é necessária, mas se eu der atenção ao que não é necessário, não faz sentido. Imagina se você vai fazer uma viagem longa, o Japão, por exemplo. Vai lá para o Japão, fazer uma viagem longa. Eu vou levar o meu Wii para poder jogar Super Mario. R$100 você compra o Wii lá usado no Japão e joga quando tá lá. Mas o que você vai levar um Wii? Você vai fazer o que na bagagem? Faz sentido uma coisa dessa? Então, o que você quer levar na bagagem quando você desencarnar? O que você quer levar? Quer levar conhecimento, moral, esforço,
boa vontade, chega lá, os bons espíritos te recebem, olha, parabéns, você lutou bastante, você sente uma felicidade imensa, cai aquela lágrima quente, gostosa, fala assim, muito obrigado, consegui resgatar uma parte, mas eu sei que ainda falta, Senhor. Obrigado por deixar me preparar, por ser tão bem recebido, por esses bons espíritos me ajudarem tanto, por poder receber esse carinho dos bons espíritos, mas sei que ainda tem que trabalhar. Ou você chega lá e não vou nem falar, basta você ler o Nosso Lar. Então aí você vai ver o que você vai encontrar. Pelo caso do André Luiz, não foi à toa que aquele livro foi escrito. Médico, conceituado na sociedade, fez 5.000 consultas de graça, e depois nós descobrimos que ele dava a receita e também dava o dinheiro para comprar o remédio. Nossa, mas uma pessoa boa desse jeito, eu questionei, né? Boa desse jeito, foi para o umbral? Aí o Espírito falou para mim, Thales, que ele dava, que ele tinha em excesso, mas o coração dele não estava ligado a isso, ele era ateu. Ah, mas um ateu não pode ser bom? Pode, mas é preciso que o coração esteja ligado à ação, porque senão é um simulacro. Não saiba a vossa mão esquerda que faz a vossa mão direita. Não entramos em detalhe, mas foi explicado. Não tem justiça na lei de Deus. E também não fique assustado. Nossa, então o bem que eu faço tem que ser, eu tenho que ser santo? Não. Doutrina espírita, evangelho segundo o espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. A transformação moral é tão difícil e quando eu tenho ouvido muita gente falar, não adianta tentar ajudar, já nessa idade não aprende mais. Aprende, tem outra vida. Mas eu vi isso, eu acho que foi umas 3, 4 vezes nas últimas 2 semanas. Né? Não, nessa idade não tem mais como. Não, vamos falar do bem, vamos ajudar. Vamos achar ruim quando a pessoa faz coisa errada. Porque senão ela vai achar que está tudo bem. A pessoa faz coisa errada, coitadinho, coitadinho, ok, mas você fez errado. O que você fez afetou muita gente. É preciso achar ruim. Porque se você não acha ruim, você não está trabalhando para o bem. Essa é a noção de verdade que nós recebemos. Você vai aplaudir o mal? Em silêncio você está aplaudindo. E a coragem para poder chegar e falar assim, olha, está errado, o que você está fazendo não está certo. Você está ferindo muitas pessoas com as suas ações. A pessoa não quer ouvir, tudo bem. É o problema dela, mas não vou deixar de falar. A não ser quando chega o Espírito Santo. Quieta que não tem mais o que fazer. Fala isso para mim em relação a uma pessoa. Ó, não tem muito o que fazer. Se tiver, você vai ser chamado para ajudar. Senão, não tem mais o que fazer. Minha insistência foi grande. Insistimos. Não tem mais o que fazer agora. Por quê? Não jogar pérolas aos porcos. Mas não jogar pérolas aos porcos significa que não tem que tentar. Ah, não, vou ficar na minha porque eu decidi que aquilo é pouco. Vou jogar pérola não. Então, tudo que eu falo é uma pérola. Gente, nós estamos aqui como irmãos na luta pela evolução. Se aquele que aprendeu alguma coisa pudesse ensinar com amor, com carinho, com devoção aos outros, a gente cresceria melhor, ainda mais sobre essa aceitação. A coisa é tão grave, na sala dos professores, dando aula para biologia, em Montes Claros, na sala dos professores da Unimontes, o cara falou assim, eu que não vou dar aula para esse povo do 8º período, não, o pessoal está formando, vai competir com o meu emprego. Eu olhei para ele, você é efetivo aqui? É estadual. Eu sou. Mas como é que vai competir com o seu emprego? É concurso. Não, eles se viram. Eu tive que ralar, vai ralar também. Mas essa é desculpa porque eu não queria trabalhar. Mas olha só que coisa interessante. Imagina se a gente se soma. Imagina se você se doa, você pega o que você sabe e passa. O que você aprendeu. Vem cá, a gente tem feito isso. Vem cá. Eu aprendi um negócio aqui. Eu acho que aquela ação minha foi uma ação infeliz. Nós precisamos chamar atenção para isso. Nós temos que melhorar isso. Não quero mais agir desse jeito. Vocês me chamam atenção? Eu vou cair de novo. Tem jeito que quando vê, já fez. A questão é a luta e a força que a gente faz para vivificar o espírito e entender que a matéria e os apegos à matéria nos tiram do caminho da redenção. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Isso aqui é suficiente para transformar a vida dos outros. Bem claro, o espírito vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Vida espiritual. Vida com Jesus. Você pode estar no estado que for. Eu tive a oportunidade nessa vida de ter mais abastança do que hoje, de ter muito menos, a ponto
de conseguir comer apenas arroz alguns dias. Foi uma benção. Foi uma situação muito boa. Uma das lembranças mais fortes, eu acredito, no coração do meu filho, foi quando o dinheiro era contadinho para comprar comida. Que ele ganhou um jipim vermelho. Lembra disso? Um jipim vermelho, a escola dele era um quarteirão de casa, eu morava numa casa que tinha um quarto e uma cozinha só. Não tinha dinheiro para comprar geladeira, só um freezer. E aí é engraçado que tinha que botar a comida no freezer e tirar todo, várias vezes, porque senão você não tinha como comer, né? Então você tinha que brincar com aquilo. Consegui guardar um dia, comprei um jipim vermelho, ele tinha, eu acho que você tinha 3, 4 anos de idade, a creche era lá na frente. Eu amarrei uma corda no jipim, aí eu levava o Emanuel e buscava, puxando. Quando chegava, eu chegava com esse jipim, na hora de ir embora para buscar o Emanuel, chegava a fazer fila. Pessoal, olha lá, o pai do Emanuel veio buscar com o jipim. Então passou a ser uma coisinha linda que emocionalmente tocou. Foi o momento mais difícil financeiramente da vida. Não tinha dinheiro para fazer as coisas. Não tinha nada. Mas continuamos trabalhando. A ponto de um amigo evangélico falou, tá vendo? Você está assim porque você é espírita. Porque Deus te puniu. E aí, passaram-se 4 meses, eu passei no concurso da Federal, o salário aumentou bastante, e antes eu ganhava muito como professor de cursinho, eu tinha meu próprio cursinho. Mas tinha desistido daquela vida, minha saúde já não estava dando mais para continuar trabalhando daquele jeito. Aí, quando ele era meu orientado, depois ele voltou para ser meu orientado no mestrado, foi lá para casa, viu a casa melhor, eu falei assim: e aí, Deus voltou a me amar? Claro, não foi por ignoria nem por maldade, porque eu falei para ele: você que é evangélico, não sabe a história de Jó? Uma das histórias mais bonitas da Bíblia? Amante temente a Deus, teve doença, perdeu tudo, ganhou de novo, perdeu tudo. Não, aquilo lá já virou assim, uma tragédia cômica, né? E coitado, acho que foi umas 8, 7 vezes que ele ganhava, perdia. Mas essa questão, eu falo para vocês, é fundamental. Não é a quantidade que você tem, mas é o que você faz com aquilo, em termos para o seu espírito, para a sua vida, para que a gente cresça em espírito. Eu passo a minha vida preocupado com moda, com roupa. É meu perispírito que vai aparecer no plano espiritual. Eu passo a vida preocupado em ter carros chiques para chamar atenção. Gente, deixar bem claro. Ninguém aqui está falando que não é para ter. Não é isso, não. Estamos dizendo o que está dentro do coração do indivíduo. Tem gente que, se não tiver um carro novo sempre para trabalhar, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho, não vai ter conforto. Não é isso que eu estou falando. Deixar bem claro. A gente está falando de o íntimo. O que o íntimo está falando? O que o íntimo está mostrando? É isso. É o quanto que eu sou apegado às coisas que eu tenho. É o quanto que eu sou apegado aos valores materiais ou aos espirituais. É isso que nós falamos. Agora, é muito triste a gente ver o fim da vida chegando, pessoas desesperadas com medo da morte. E os obsessores já estão falando assim: você está vindo para cá, filho. Relaxa. Aqui nós vamos acertar as contas que nós já temos de outras vidas. O cara entra em desespero. Você, quando vive com Deus e acredita em Deus, me fala, qual é a justificativa lógica de você ter medo da morte? Me fala. Não, fala. Se você tem fé, você acredita em Deus, Deus te protege, é o ser mais poderoso do universo. Você tem medo da morte, por quê? Eu falo isso por causa então, parente do Emanuel, né, filho? O senhor já está bem idoso e ele tem um medo da morte, que é uma coisa assustadora. Eu acho até que ele está prolongando a vida dele, tanto medo que ele tem, o medo virou uma força quase que Jedi ou da Marvel nele, porque o indivíduo não quer morrer de jeito nenhum, mas não quer morrer. E nem pode falar em morte, né? Não pode falar em morte, não gosta de visitar velório, e quando um amigo já idoso falece, ele entra em depressão. Tá, ok. Você é ligado a Deus, você acredita em Deus, você leu as palavras de Jesus, o Espírito vivifica, a carne de nada aproveita. Como que você tem medo da morte? Mas há alguns de vós que não creem. Estava falando com os discípulos. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Mas ele manteve tudo junto. Por quê? Se ele sabia? Para dar chance. O indivíduo pode errar ali, mas ele vai acertar depois. A semente do bem plantada nunca se perde. Nunca se perde. Mais cedo ou mais tarde. Eu não vou ficar nessa aqui, não. Vou ficar na 64. Eu quero
falar mais depois dessa aqui. Mas muitos haviam que não creem. De fato, o Cristo sabia disso. Claramente ele sabia. As pessoas não acreditavam. Tinha discípulo lá que não acreditava nele. Olha, o Judas teve um. Eu fui ler sobre Judas, tem um livro do Humberto de Campos que ele fala sobre Judas. E Judas estava explicando para ele: eu fui mal interpretado, a minha ideia não era aquela, eu fui enganado também. Mas a dor do meu coração, meu grande erro foi ter suicidado. Mas o que eu queria é que o Cristo tomasse o poder entre os judeus e fosse o sumo sacerdote para poder apacentar o povo. Era a visão dele. Agora, a visão dele de poder por Cristo era uma visão materialista ou espiritual? Entenderam a questão? Entendeu a questão? Então, ele amava o Cristo, mas ele achava que o Cristo precisava ter poder político para fazer o bem que ele prometia. Ele achou que estava ajudando o Cristo ser sumo sacerdote. Ele foi enganado. E aí ele ganhou as moedas. Vocês sabem, né, o que ele fez com a moeda? Comprou o terreno, foi no terreno e suicidou. Terminamos com uma história triste, mas a alegria é falar de Jesus. Fazer o bem, falar do bem, lutar para amar. Não vai dar para amar, não. Vai ter coisa difícil, pisar no calo, doer o calo e a gente ficar bem. É complicado. Mas aonde que está o lugar em que a gente vai aprender a amar? Família. Família é a essência divina, é ali que nós temos que aprender a nos amar, nos respeitar e a família inteira se unir a Deus. Aí é uma bênção. Quando isso acontece, é uma paz, é uma tranquilidade espiritual e é pancada igual dos apóstolos em termos materiais. Pessoas olhando de cara feia, fechando as portas, procurando ajuda e não aceitando o tipo de ajuda que você oferece, que é a própria ajuda da doutrina espírita. Mas pessoas querem fórmulas rápidas e certeiras de melhorar a vida espiritual, como se existissem talismãs, como se fizesse o terço todo dia fosse ajudar. Maravilha, bota o mundo inteiro para rezar o terço todo dia, se não for melhor amanhã, espera no desencarne para ver o que acontece. Então agora Deus nos ampare, a Dona Maria Tereza ficou insistindo para poder fazer a oração agora. Nosso Mestre amado, somos gratos, Pai, pela bondade infinita de estarmos reunidos aqui em Teu nome, buscando interpretar mais profundamente as Suas palavras, o fundo do Seu ensinamento, do ensinamento dos discípulos e apóstolos que vieram. Em solidariedade, trazer para nós a Tua mensagem de outras maneiras, em outras palavras, com a própria vida deles a exemplificar a ação no bem e o que significa ser seu discípulo de verdade. Nós temos lutado e caído muitas vezes, mas sabemos que o Senhor nos sustenta constantemente. Que um dia como hoje, como uma chuva de bênçãos até nós, a trazer ao nosso coração e ao nosso pensamento as boas vibrações dos teus emissários desencarnados, que nos acompanham e fazem também o trabalho de seus discípulos. Que nós possamos ser chamados filhos de Deus nessa vida, ou nas próximas, com o esforço íntimo de te buscarmos e de te trazermos para nós o mérito do trabalho feito, da conquista de nós mesmos, da superação dos nossos defeitos e das nossas lutas passadas. Que tenhamos a coragem de olharmos diferente para a nossa vida, de mexermos com a base que não temos olhado há tantos milênios, de egoísmo, de vaidade, da embriaguez com materialidade, com os bens terrenos. Mas que tenhamos a simplicidade de
olharmos a nós mesmos e aos nossos irmãos, com inocência e amor, com caridade e devotamento. Muito obrigada. Até mais tarde, gente.